Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Piracicaba. E hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber o professor Maurício Querubim, que é docente e pesquisador do Departamento de Ciências do Solo aqui da Exalc e que tem feito um trabalho reconhecido nacional e internacionalmente quando o assunto é saúde do solo. Professor Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Fabiano. É um prazer estar aqui, contribuir um pouquinho com a nossa área de atuação e fico à disposição aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão novo, desperta tanto interesse e ainda tem tantas dúvidas acerca de saúde do solo. Com certeza, professor. Inclusive, eu começo perguntando, solo tem saúde, professor? Solo não é tudo a mesma coisa? Poxa, Fabiano, que boa pergunta para a gente começar. Solo tem saúde, sim. E eu vou tentar explicar o porquê. Quando a gente considera o solo como um ecossistema, ele é o ambiente no planeta como um todo que tem a maior biodiversidade. Então, se nós pegarmos uma colherinha de solo, colherinha de café, tem mais organismos do que nós temos a população humana no planeta. Mais dos 8 bilhões de habitantes. Então, ciente que o ecossistema solo é o mais biodiverso do mundo, se tem vida, é um ecossistema vivo, por óbvio ele tem saúde. Então a gente trata assim, e esse conceito vem evoluindo ao longo dos anos. A gente começou lá no início dessa revolução verde no Brasil, década de 70, falando em fertilidade do solo como um conceito mais amplo. Depois fertilidade ficou um pouco mais para o lado da química de solo. A gente evoluiu para a qualidade do solo na década de 90, anos 2000. E nessa última década a gente deu um passo a mais para reconhecer justamente esse papel vivo do solo, esses processos que ocorrem, e a partir daí o solo se torna um recurso natural fundamental para mim, para você, para os colegas que nos assistem, para quem está no campo, para quem está na cidade, porque ele impacta os vários serviços que a gente obtém do ecossistema. Então, produção de comida, a produção de fibras, a produção de bioenergia. O solo é um filtro natural de água, né? O solo, agora com essa temática de mudanças climáticas, ele está como um sumidouro de carbono, então ele regula essa questão do clima. Isso nos afeta na cidade, no interior, em qualquer lugar. E o solo, para não me estender muito, ele também é um grande reservatório de recursos naturais, inclusive para a indústria farmacêutica. Então, quem vai na farmácia hoje, vai na esquina ali na farmácia comprar um antibiótico, tem uma noção ainda não muito clara que os isolados daquele antibiótico vieram, a grande maioria, do solo. Então, um solo saudável mantém essa biodiversidade, que é rica para tantas coisas, inclusive para a nossa própria saúde humana. E o solo, professor, ele tem características muito peculiares dependendo da região, do planeta onde ele se encontra. Também existe essa questão, quer dizer, para além da diversidade de elementos presentes em um solo, existe a diversidade de tipos de solo também, não é isso? Perfeito. Nós chamamos isso de pedodiversidade. Pedo vem de solo, diversidade de variedade, né? Então, a gente costuma dizer que os solos são formados a partir de alguns fatores básicos, 5 fatores de formação, que é o clima, que é o material de origem, que é o relevo, que são os organismos e o tempo. Esses 5 fatores, imaginem um grande quebra-cabeça, eles vão se encaixando de acordo com o lugar onde você está. Ora é mais inclinado, ora é mais plano, ora é mais frio, mais calor, tem mais vegetação, tem menos. E essas múltiplas combinações fazem com que a gente tenha um número infinito de tipos de solo, ou infinitas possibilidades de combinação. Poxa, mas para estudar solo, né, como a gente faz aqui na graduação, na pós-graduação, a gente organiza isso para não ficar infinito e a gente não ter
condições de entender, organiza numa chave taxonômica, como a gente faz com os insetos, com os vegetais, faz com o solo também. Nós temos um chaveamento que dá nomes a solos mais ou menos semelhantes. Então, hoje a gente tem 13 ordens de solo, e que nos ajuda, tem 4 níveis, tem nome, sobrenome, um terceiro nome e um quarto nome, que nos ajudam a organizar isso. Aí, baseado um pouco no nome e no funcionamento do solo, a gente entende para que ele é útil. Se é um solo que deveria ficar em conservação, é um solo que está à beira do rio e deve ser preservado, é um solo que está num ambiente mais alagado e determinados usos somente poderiam ser feitos, ou é um solo que está num ambiente aí próprio para a agricultura, que é o que mais nós gostaríamos e deveríamos explorar para a produção agropecuária. Então, tem uma variedade enorme, é por isso que aqui na Exalc a gente tem um departamento com mais de 20 colegas dedicados a entender cada parte desse solo. E a saúde vem como uma aplicação desse conhecimento de base. Então, reunir essas características de pedologia, que nos indica que tipo de solo é, características de química, de física, de biologia, da nutrição de plantas, para compreender o quanto ele está funcionando lá no campo. Perfeito. E o senhor coordena um grupo, inclusive, dentro do departamento, que lida especificamente com isso, né? Fala um pouco desse grupo, como é que ele surgiu, como é que ele é composto e em que áreas ele atua. Perfeito. Quando eu entrei na Exalc em 2018 como docente, o departamento teve uma visão muito na frente daquele tempo, no sentido de permitir, entre aspas, que a gente abrisse uma nova linha de pesquisa. Então, hoje a minha área de atuação é manejo de solo, que é as grandes práticas, e saúde do solo. Nisso, comecei a nuclear estudantes para criar o grupo SOMA, que é o grupo de manejo e saúde do solo aqui da Exalc. Esse grupo está com quase 7 anos aí de atuação e orgulhoso, né, que ele progrediu e tem progredido muito rapidamente. Então hoje dá para dizer que foi o primeiro grupo de saúde do solo do país e hoje é o maior. E não é só o tamanho que importa, mas é a atratividade para jovens talentos. Então hoje nós temos cerca de 20 estudantes de graduação envolvidos, ativamente envolvido com podcast, com dias de campo, com atividades de laboratório. É bonito de ver, né, esse envolvimento dos estudantes. Isso é auto-organismo no grupo, então é muito bacana. Acabamos de ir para o Congresso Brasileiro de Ciência do Solo, no Maranhão, com 20 pessoas do time. Então, super legal, né, ver o grupo também mostrando o trabalho fora daqui. Então, hoje tem 20 estudantes de graduação, tem o número máximo de pós-graduandos, que é 10 pós-graduandos, e tem também um time muito qualificado de pós-doutorandos. Então, profissionais que já acabaram o doutorado, que hoje nos ajudam a liderar grandes projetos. A gente tem 10 pós-doutorandos no grupo. E é engraçado, Fabiano, porque tem engenheiros agrônomos, tem biólogos, engenheiros ambientais, advogado dentro do grupo, engenheiro agrícola. Então, é um geógrafo, é um grupo muito diverso, porque atua com essa visão, com essa lente de saúde do solo por diferentes ângulos. O lado mais espacial, o lado mais de processamento de dados, o lado de política, e a gente tem uma interlocução boa assim, com os órgãos do Estado e do governo também. Então, é um grupo que se nucleou muito pequeno, assim, por uma iniciativa mais individual, e hoje é um grupo bacana, ativo e que tem representado, modéstia à parte, bem a nossa instituição.
Perfeito. É do grupo Soma que nasce essa ideia do kit Soma, professor? Fala um pouquinho sobre essa iniciativa que, inclusive, tem sido reconhecida internacionalmente pela FAO, né, e por outras entidades. O kit Soma, bom, o nome já denuncia, né, entrega o jogo. Foi a ideia de, claro, homenagear um pouco o grupo. Foi uma iniciativa que a gente começou há mais de 3 anos atrás, 4 anos eu diria, 2021, ainda na pandemia, quando ao fazer apresentações, palestras, aulas, tanto internamente no campus como fora, sempre vem a pergunta: puxa, professor, como é que eu avalio a saúde do solo? Eu estou aqui lá no Rio Grande do Sul e não tem um laboratório. Eu estou no Mato Grosso, eu estou no Tocantins e não tem um laboratório próximo que permita fazer todas as avaliações. Então, dessa inquietação que vinha até mim, eu pensei, puxa, a gente pode tentar fazer algo mais simples, que não substitui o laboratório, mas aquele produtor, aquele colega que quer começar as atividades, ele tenha uma ferramenta básica. Nesse contexto, a gente começou a desenhar o que seria o kit Soma, que tinha algumas premissas básicas. Ser portátil, ser barato, tinha que ser uma coisa custo baixo para permitir essa capilaridade maior. E uma terceira premissa era: a gente tem que resolver tudo lá no campo. Tem que ir com as ferramentas, tem que fazer as avaliações e sair com o resultado. Senão fica uma coisa meio híbrida. Faz um pouco no campo, exige ainda um laboratório, tem que ir e voltar, o produtor não está cheio de atividades, tem que ir resolver. Então, a partir dessas premissas, a gente foi na literatura do mundo todo, a gente conhece, né, boa parte dos grupos, olhou o que tinha disponível, o que não tinha disponível a gente começou a desenvolver. Muitos estudantes ficaram diretamente envolvidos com bolsas de IC, bolsas de mestrado, até que, acho que 2 ou 3 anos atrás, eu direcionei um pouco mais para uma tese de doutorado. E a Bruna Schebelbein, minha orientada, lidera então essa iniciativa, junto com os colegas, mas está na responsabilidade dela, a finalização desse kit. Então hoje ele é uma ferramenta que é uma caixa. Quem conhece aquelas caixas de levar bebida na praia e tal, os coolers, é basicamente uma caixa daquelas, com as ferramentas necessárias para fazer 7 avaliações, indicadores físicos, biológicos e químico. Vai um manual junto, impresso e digital, que a pessoa pode obter com QR Code. E nesse manual a gente tem o passo a passo de como fazer cada um dos testes no campo. Então pega cada ferramenta tem um número. Então pega a ferramenta 1, 4, 8 e 14. Passo 1, insere um anel no solo, 2, coloca água e assim por diante. Então é para, com o mínimo de treinamento ou com o mínimo de leitura, a pessoa entender o método e conseguir executar por conta própria. Uma vez executado, por exemplo, um método de infiltração de água no campo. Acabou o método, tem umas planilhas que vão junto para ele anotar o valor e já ter um resultado. A partir desse resultado tem uma tabela de interpretação. Então ele sabe se está ruim, está médio, está bom, está muito bom. E no final ainda a gente deixa um espaço para calcular um índice de saúde do solo, que é uma integração dos indicadores, para ver, assim, num contexto geral, a quantos % ou qual a capacidade de funcionamento daquele solo naquele ambiente. O produtor pode fazer, o técnico, o consultor, o estudante, o colega pesquisador pode fazer isso na mão, ali na hora, ou se não quiser, porque ele quer guardar isso digitalmente também, ou quer fazer uma prova real, ele pode escanear um QR Code, vai abrir um Google Form,
ele preenche aquelas informações que ele coletou no campo, coloca o e-mail e vai receber de forma instantânea um relatório no e-mail. Indicador por indicador, e a interpretação, até colorido e tal, para facilitar. Então, mais vermelho, mais ruins, mais verdes, já tá bom, muito bom. Isso é uma pequena ferramenta, assim, eu coloco porque é uma coisa mais simples, uma coisa relativamente barata, mas que tem dado uma repercussão extraordinária, né? Porque a gente precisa também de coisas simples. Tem uma colega, Fabiano, que é a Ieda Mendes, da Embrapa, uma entusiasta em saúde do solo, a gente fez várias coisas juntos, Ela usa uma frase que eu acho muito boa, que a simplificação é o último grau da sofisticação. Tem coisas que a gente tem que fazer simples, para que as pessoas usem. E aí culmina nessa semana agora com esse reconhecimento da FAO, uma indicação do Itamaraty, e a FAO reconhece como uma solução global aí que vai na esteira aí de soluções para essa agricultura que tem que ser mais produtiva, sustentável e resiliente. E esse reconhecimento vem, inclusive, no âmbito do Fórum Mundial da Alimentação, né? Perfeito. Que está ocorrendo, né? Que está ocorrendo em Roma. Em Roma, o presidente da República está lá, a gente tem representante da escola, o professor Serri está lá presencialmente, e tem uma sessão destinada aí a reconhecer esses avanços globais. E a gente tem o prazer de ser uma dessas iniciativas reconhecidas. Perfeito. Conexão TV USP vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O programa O que Diz a Ciência está de volta e hoje eu converso com o professor e pesquisador Maurício Querubim, do Departamento de Ciência do Solo e que coordena diversas atividades ligadas à área de saúde do solo. Professor, nós estávamos falando no final aqui do primeiro bloco sobre essa questão do kitsoma, né? E sobre o impacto, o potencial de impacto que ele tem para trazer e para, inclusive, revolucionar essa questão do diagnóstico de saúde do solo de uma forma muito mais acessível, inclusive para o próprio produtor, né? O que falta, professor, para que essa criação já aí reconhecida, inclusive internacionalmente, como nós falamos, né, via FAO, que vai ser aí premiada, reconhecida no Fórum Mundial de Alimentação que está acontecendo, o que falta para essa ideia ganhar escala e chegar efetivamente aos quatro cantos do país, ao produtor, ao técnico agrícola? Perfeito. Eu acho que a gente está num caminho, Fabiano. Eu diria que a parte mais difícil, mas por outro lado a parte que a gente tem mais domínio, que é a parte técnica, a gente já concluiu. A gente tem um produto formatado, pronto, a gente tem um pedido de patente depositado, então está sendo analisado pelo Instituto Nacional de Proteção Intelectual, Propriedade Intelectual. Nós temos artigo científico validando, dando caráter científico. Então, o produto está modelado, está formatado, e há muita demanda, que é super legal, né? Quando a gente produz algo que o externo, a universidade, vê valor naquilo para colocar no seu dia a dia. Então, produtores, consultores, cooperativas, colegas pesquisadores, querendo colocar no dia a dia do grupo deles, como uma ferramenta. Todo mundo quer uma coisa mais barata, mais simples para escalar. E até mesmo governos, né? A gente é gaúcho, Fabiano, e o Rio Grande do Sul é um exemplo de um estado duramente afetado por mudanças climáticas nos últimos anos. E tem um programa agora chamado Terra Forte, que até a gente assinou um acordo de intenção de cooperação, que é para recuperar os solos do estado. E foi um dos primeiros estados que demonstrou interesse em ter o kit dentro do portfólio de ações que eles vão ter
ao longo dos municípios do estado. Conversas com o governo aqui de São Paulo também, para ter um programa chamado Solo Mais Fértil aqui do estado. Enfim, tem uma demanda, agora a gente está num processo de como burocraticamente colocar isso no mercado. Então, em conversas com a universidade é mais burocrática, é diferente da iniciativa privada que se está pronto, já no outro dia coloca no balcão. Aqui tem alguns rituais, algumas instâncias, a gente está buscando superar esses desafios. Espero, assim, fortemente que a gente consiga superar ainda esse ano para colocar isso no mercado, que um produto que está pronto há 6, 7 meses atrás. Então, estamos no caminho aí, espero que em breve, eu não vejo o dia de poder anunciar isso, até porque eu fico assim, meio constrangido de mostrar o potencial nas palestras, nos eventos, e a pergunta é essa. Quando? Aonde que a gente adquire e tal. Então, espero que logo, logo a gente supere isso. Agora, professor, o senhor é um dos pioneiros, se não o pioneiro, nessa área no país, né? Criou o primeiro grupo dedicado efetivamente à pesquisa nessa área, tem assim a maior produção, acredito, científica, não só nacionalmente, mas também uma produção muito forte no exterior, e o senhor coordena um grupo de pesquisadores, né? Uma aliança de pesquisadores que se debruçam sobre esse tema. Como é que funciona isso? Quanta gente está envolvida nisso a nível nacional? E como é que tem sido também como é que tem se dado as parcerias internacionais em torno desse tema, já que o senhor é referência nacional no assunto? Maravilha. Olha, esse ano eu tive a oportunidade de me dedicar um pouco para entender internacionalmente e óbvio nacionalmente como é que está a distribuição de lideranças e de produção de conhecimento nessa área, e já chego na aliança, da onde a gente veio para onde a gente vai. E quando a gente olhou, Fabiano, a gente fez um trabalho de revisar 31.999 artigos. Não vou falar 32 para não mentir por um. Os 32 mil artigos publicados no mundo sobre o assunto. O Brasil é o quarto que mais produz cientificamente, né? Então tem um protagonismo muito grande atrás de China, tem um número de pesquisadores absurdamente maior, Estados Unidos, investimento maior, e foi onde começou os conceitos, Índia também, um número de pesquisadores muito grande, e depois vem o Brasil. Então a gente está bem ranqueado, a gente é um oásis de conhecimento nesse assunto, no meio de um grande deserto de informação que nós temos quando a gente olha o mapa mundi nessa região tropical ou equatorial. A gente publicou um paper numa revista Nature que a gente chamou assim Blind Spot on Soil Health Research, ou seja, os pontos cegos das pesquisas de saúde do solo que se concentram nessa região tropical, com exceção do Brasil, então América Central, América do Sul, África, principalmente abaixo do Saara, no Saara também, né, mas onde tem uma agricultura um pouco maior, e o Sudeste Asiático, Indonésia, Filipinas, aquela região toda. E esse ponto cego, né, grande ponto cego, infelizmente, Fabiano, converge com as regiões do mundo mais vulneráveis a crises das mais variadas naturezas. Crise humanitária, como insegurança alimentar, crises ambientais, como vulnerabilidade às mudanças climáticas, desmatamento, do mesmo jeito que ocorre na Amazônia, que uma taxa elevada, ocorre na Colômbia, ocorre na Indonésia, ocorre na África, e também quando a gente pensa assim, em perda de biodiversidade. Então, é uma região riquíssima, ambientalmente falando, mas é uma região muito fragilizada em geração de conhecimento. Então a provocação que a gente fez nesse artigo global, né, na Nature, então dá essa projeção global, como que a gente pode atacar assuntos tão sérios
globais e tão urgentes se nas regiões mais vulneráveis a gente tem falta de produção de conhecimento e de soluções locais. Como é o kit, por exemplo. Como que a gente pode esperar que os outros façam por aquelas regiões, se isso já se provou que não é tão simples e não é tão rápido? Então, nesse artigo a gente finaliza ele trazendo e enfatizando algumas estratégias de fortalecer essa rede global para criar lideranças nesses países. Por exemplo, nosso grupo tem um colega na Nigéria, tem feito um trabalho espetacular. E certamente quando retornar para o país dele, ele leva esse arcabouço de conhecimento e experiência que está tendo aqui. Então, esse foi um primeiro diagnóstico. No Brasil, a gente também tem uma espécie de pontos cegos que se concentram no Brasil central e no semiárido. E, obviamente, na Amazônia. Então, imagina assim, fazendo um arco, isola a região sudeste e sul, e a borda do Nordeste, porque tem muitas universidades nas capitais. A gente tem um vazio muito grande no centro do país e na região amazônica. E quando pega o centro do país, uma região ultra estratégica para a agricultura, o Cerrado, quando pega na Amazônia, a gente nem precisa falar, né, da relevância que tem para o país e para o mundo. Então, isso nos despertou. Puxa, também é um desequilíbrio. E aqui a gente tem uma produção realmente alta, né? E assim, isso ajuda a pensar um pouquinho também como que a gente se conecta melhor. Feito esse panorama nacional e internacional, a gente decidiu capitanear, com a ajuda de vários colegas, uma iniciativa chamada Brazilian Soil Health Partnership. Nome em inglês para ficar bonito, mas é uma aliança de saúde do solo para tratar desse assunto. E aí, com a nossa rede de influência, enfim, foi convidado hoje 55 pesquisadores de ponta, distribuídos em todas as regiões do país, para se engajar junto nessa iniciativa. E aí a gente tem algumas ações já em cursos, e algumas ações que a gente deve colocar em ação nos próximos meses e nos próximos anos. Essa iniciativa está dentro do C-Carbon, do Centro de Estudos de Carbono e Agricultura Tropical, mas vai muito além. Então, por exemplo, a gente tem as redes sociais, a gente traduz os artigos numa linguagem mais simples, comunicação científica. A gente acabou de finalizar e está na impressão agora de um grande livro, literalmente grande, porque vai dar umas 700, 800 páginas, que é um livro importante que devemos lançar pré-COP 30, com uma contribuição desse grupo com o título assim, Saúde do Solo em Ecossistema Tropical, a base para mitigação e adaptação de mudanças climáticas. Que é uma contribuição física materializada do que a gente acha que o solo pode ajudar nesse contexto de mudanças climáticas. Então é um produto do grupo. E a partir de agora devemos avançar com rede de experimentação. Então, vários colegas conduzem experimentos, até com a mesma temática, plantas de cobertura, sistemas conservacionistas, fertilizações, e fazer os trabalhos individuais tem o seu impacto e a sua relevância. Isso é inegável. Agora, para a gente ter mais força e até acessar revistas melhores, ter um protagonismo mundial maior, a gente tem que fazer algo em conjunto. Então, trabalhar em rede com o mesmo protocolo de avaliação, com padronização de análises, com uma escrita mais robusta, multilocal, multibiomas, multi-instituições, com uma visão mais ampliada, certamente dará mais visibilidade ao tema, não só no Brasil, que é importante, mas para o mundo. E finalizo aqui, Fabiano, dizendo que esse ano também foi um ano muito importante que, em conjunto com o grupo do professor Alexandre de Mattei e do Raul Popiel,
a gente fez um artigo com o primeiro mapa da América Latina de saúde do solo. Também está numa revista da Nature, é uma iniciativa assim, única no mundo. Mapear nessa dimensão, né, continental. E esse tipo de informação ele é crucial não para o produtor, esse mapa, não para o produtor saber o talhão A é melhor que o B. Dá para ver isso também. Mas principalmente para nós termos uma visão, um diagnóstico mais estratégico. Por exemplo, como é que a gente vai traçar uma meta de melhoria de solo se a gente não tem um diagnóstico? A meta fica vazia. Na Europa, eles fizeram esse diagnóstico, não tão bem, ousa dizer, e colocaram uma meta para 2000. Verificaram que 60% dos solos da Europa estão degradados hoje, e eles querem tornar 70% dos solos saudáveis em 2030. Tem um diagnóstico e tem uma política. No Brasil não tínhamos nem diagnóstico e muito menos uma política clara com meta. Então é uma oferta para o governo, os governos, né, do Brasil ou dos países ou até estaduais para pegar essa informação e propor metas mais objetivas de como a gente pode evoluir nessa agenda que é tão importante para mudança climática, segurança alimentar, biodiversidade e assim por diante. Então, veja quantos avanços, né, que estão saindo desse grupo e de pessoas associadas para justamente capilarizar esse conhecimento que ainda é novo no país e no mundo. Perfeito, professor. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Parabéns, inclusive citando aqui, né, para a gente fechar, sei que dia 7 de dezembro nós vamos ter uma atividade, né, ligada à questão do solo e na oportunidade o senhor inclusive vai ser homenageado, não é isso? Isso mesmo, grata surpresa e grato, assim, orgulhoso, né, de ser reconhecido pela Câmara de Vereadores aqui do município de Piracicaba. Não sou nativo aqui da cidade, então quando chega nesse estágio, né, a gente percebe que tem tido uma influência também na sociedade onde a gente está inserido aqui no município. Colocar Piracicaba no mapa, né, dessas publicações e tudo mais tem sido muito gratificante, fico feliz. Convido inclusive a todos, né, porque dia 7 é um domingo, vai ter um domingo de solos aqui na Exalc. Aberto, né? Aberto, com muitas atividades, e é algo em alusão ao Dia Mundial do Solo, que é 5 de dezembro, comemorado obviamente no mundo todo, e a temática, Fabiano, desse ano, cada ano muda. A temática desse ano é solos saudáveis para cidades saudáveis. Perfeito. Que se alinha também à década do solo, que é solo saudável para uma humanidade melhor, algo assim. Então tá tudo muito conectado, né? Perfeito, fica aí o convite pelo professor Maurício, você então salva na sua agenda, venha, muitas atividades aqui no domingo, dia 7 de dezembro. Professor, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, até mais. E agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O que diz a Ciência, lembrando que a sua participação é muito importante para nós. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários são sempre muito bem-vindos. Use os nossos perfis nas redes sociais para entrar em contato conosco. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!